Existe um destino que muitos brasileiros já consideraram pelo menos uma vez na vida: o Paraguai. O país vizinho, famoso pelos preços baixos, pela Foz do Iguaçu e pelas compras na fronteira, atrai milhares de brasileiros todos os anos, mas não apenas como turistas. Alguns cruzam a fronteira com uma mochila nas costas, documentos na mão e a esperança de uma vida melhor. O que eles encontram do outro lado, porém, é uma realidade que ninguém te conta no YouTube. Esta é a sua história. Fase 1, a decisão que parece óbvia. Tudo começa com uma crise. Você está no Brasil, desempregado há alguns meses, com as contas atrasadas e ouvindo falar que no Paraguai o custo de vida é mais baixo, que dá para montar um negócio com pouco dinheiro, que tem muito brasileiro lá e que a vida é mais fácil. Um primo seu foi para a Ciudad del Oeste há 2 anos e diz que está bem. Você assiste alguns vídeos na internet, vê gente falando de apartamento barato, carne boa e pouco imposto, e toma a decisão: você vai pro Paraguai. Você não pesquisa muito a fundo. Não lê sobre o sistema de saúde, não entende como funciona a regularização de imigrantes, não pergunta sobre o mercado de trabalho formal. Você pega o que tem, cerca de R$ 3.000, e faz as malas. A viagem de ônibus de São Paulo até Ciudad del Oeste custa por volta de R$ 100 e dura entre 18 e 20 horas. Você dorme mal no banco do ônibus, passa pela ponte da amizade e chega ao Paraguai pela primeira vez com a euforia de quem acha que está começando uma nova vida. Fase 2, a chegada e o primeiro choque. Quando você desce do ônibus em Ciudad del Oeste, a primeira coisa que percebe é o caos. A cidade é barulhenta, movimentada, com vendedores ambulantes em todo canto, carros buzinando, e um calor que não perdoa. Ciudad del Oeste é a segunda maior cidade do Paraguai e um dos maiores centros comerciais da América do Sul. A Feira Internacional de Ciudad del Oeste, conhecida como FEC, é famosa por atrair compristas de todo o continente em busca de eletrônicos, perfumes e produtos importados com preços menores. Você entra na FEC pela primeira vez achando que vai entender tudo rapidamente, mas a cidade tem uma lógica própria que você ainda não domina. A moeda local é o Guarani paraguaio, e a cotação confunde no começo. $1 americano equivale a aproximadamente 7.300 guaranis, e o real brasileiro oscila bastante. Você percebe que precisa aprender a converter tudo na cabeça o tempo todo para não se perder nos preços. Você encontra um compatriota brasileiro que te indica um quarto para alugar em um bairro mais afastado do centro. O aluguel realmente é mais barato que no Brasil. Você paga por volta de 150 a $200 por um quarto simples. Mas as condições são básicas. Água quente nem sempre funciona, a internet é instável e o bairro não tem muito saneamento básico. Essa é a primeira vez que você ouve a frase que vai repetir na sua cabeça muitas vezes nos próximos meses: é mais barato, mas tem um motivo para ser mais barato. Fase 3, a burocracia que ninguém te avisou. Você precisa se regularizar. No Paraguai, o processo de residência para brasileiros existe e é viável, graças ao acordo de residência do Mercosul, mas não é simples nem rápido. Você descobre que precisa de uma série de documentos: certidão de nascimento apostilada, antecedentes criminais também apostilados, passaporte válido, comprovante de renda ou de meios de subsistência, e um endereço fixo no país. Muitos desses documentos precisam ser traduzidos por tradutores juramentados registrados no Paraguai. O processo custa dinheiro, em torno de $300 a $500 no total, dependendo dos custos cartoriais e de tradução, e demora meses. Enquanto você espera, está tecnicamente em situação irregular, o que limita muito o que você pode fazer. Não consegue abrir conta em banco paraguaio, não consegue assinar contrato de aluguel no seu nome, e fica vulnerável a abordagens policiais. Você tenta trabalhar informalmente enquanto espera. Ajuda em uma loja de um brasileiro na FEC por diária, carrega caixas, faz pequenos serviços. O salário mínimo do Paraguai é de cerca de 2.550.000 guaranis por mês, o equivalente a aproximadamente $350, e o trabalho informal paga ainda menos. Você começa a fazer as contas e percebe que a diferença em relação ao Brasil não é tão grande assim quando você está na base da pirâmide. Fase 4, a saúde que o sistema não garante. Um mês depois de chegar, você fica doente. Nada grave, uma infecção respiratória, mas o suficiente para você precisar de atendimento médico. É aí que você descobre uma das realidades mais duras do Paraguai: o sistema público de saúde é extremamente precário. O Paraguai gasta cerca de 3,4% do seu PIB em saúde pública, um dos menores índices da América Latina. Os hospitais públicos sofrem com falta de médicos, medicamentos e equipamentos. Você vai até um posto de saúde e espera horas.
O atendimento é básico, e o médico te diz que alguns medicamentos precisam ser comprados em farmácia porque não tem no estoque. Você paga do próprio bolso. Como imigrante sem residência regularizada, você não tem acesso ao Instituto de Previsão Social, o equivalente paraguaio ao INSS, que seria a via de acesso a um sistema de saúde mais estruturado para trabalhadores formais. Você descobre que, na prática, quem não tem dinheiro para plano de saúde privado no Paraguai está muito mal assistido. E o plano mais básico custa em torno de 50 a 80 dólares por mês, o que pesa no seu orçamento apertado. Fase 5. A violência que não aparece nas estatísticas turísticas. Você começa a ouvir histórias. Um vizinho que foi assaltado na saída do banco. Uma loja na FSC que foi invadida. Um colega brasileiro que teve o celular arrancado da mão na rua. Ciudad del Oeste tem historicamente altos índices de criminalidade, impulsionados pelo tráfico de mercadorias ilegais, pela presença de facções criminosas e pela corrupção policial endêmica. O Paraguai é um dos maiores produtores e rotas de trânsito de maconha da América do Sul, e a fronteira tríplice, onde Brasil, Paraguai e Argentina se encontram, é conhecida como uma das regiões de maior movimentação de contrabando do continente. Isso cria um ambiente onde a violência e a ilegalidade são parte do cotidiano de quem vive ali, especialmente nas áreas mais populares da cidade. Você aprende rapidamente, não anda com celular caro na mão, não saca dinheiro em caixas eletrônicos à noite, evita certas ruas após as 6 da tarde. Você adapta seus hábitos ao ambiente, mas a sensação de insegurança não passa. É um estresse constante, silencioso, que vai desgastando você com o tempo. Fase 6. A língua que divide. Algo que você não esperava, o Guarani. O Paraguai é o único país das Américas onde uma língua indígena, o Guarani, é cooficial junto ao espanhol, e é falada por mais de 90% da população. No cotidiano das ruas, nos mercados populares, nas conversas entre os paraguaios, o Guarani aparece o tempo todo, misturado ao espanhol em um dialeto chamado Jopará. Você sabe um pouco de espanhol, mas o paraguaio fala de um jeito diferente do que você aprendeu no colégio. As expressões locais, a velocidade da fala e as palavras em Guarani te excluem de muitas situações. Em reuniões de trabalho, em conversas de bairro, em negociações de mercado, você frequentemente fica de fora. Isso cria uma barreira social que você não esperava encontrar em um país vizinho. A comunidade brasileira em Ciudad del Oeste é grande, estima-se que vivam dezenas de milhares de brasileiros na região de fronteira, e isso te conforta, mas também te isola dentro de uma bolha. Você convive quase exclusivamente com brasileiros, o que dificulta sua integração real ao país e limita suas oportunidades de crescimento profissional fora do circuito comercial da fronteira. Fase 7. O negócio que quase deu certo. Com sua residência finalmente regularizada após 6 meses, você decide montar um pequeno negócio. Ouviu falar que no Paraguai o imposto é menor. A alíquota do imposto de renda para pessoas físicas é de apenas 10%, e para empresas pequenas existem regimes simplificados. Você abre um pequeno estabelecimento de revenda de produtos eletrônicos, aproveitando o acesso à FSC. No começo, parece que vai dar certo. As margens são melhores do que no Brasil, a burocracia para abrir empresa é menor, e você consegue alguns clientes brasileiros que vêm fazer compras. Mas logo surgem os problemas. A instabilidade da moeda paraguaia em relação ao dólar afeta seus custos de compra. A concorrência de estabelecimentos maiores, com mais capital e mais conexões, é brutal. E a Receita Federal brasileira fiscaliza com rigor o que os compristas levam na mala ao cruzar a fronteira, reduzindo seu mercado potencial. Você percebe também que, apesar do imposto menor, o sistema financeiro paraguaio é menos desenvolvido. O acesso a crédito é mais difícil, as taxas de juros para pequenos empreendedores são altas, e a infraestrutura bancária é limitada. Seu negócio sobrevive, mas não próspera da forma que você imaginava. Fase 8. A saudade que ninguém conta que vem. Passado um ano, você está estabilizado, mas não está feliz. A saudade do Brasil vai chegando aos poucos, nas coisas pequenas, o cheiro de pão de queijo, o jeito que seus amigos falam, a facilidade de resolver problemas num sistema que você já conhecia de cor. No Paraguai, tudo ainda exige esforço extra. Entender a legislação local, navegar em uma cultura diferente, lidar com um sistema de saúde que te deixa na mão. Você começa a perceber que o problema nunca foi o país em si, mas a idealização que você criou dele. O Paraguai tem vantagens reais. Tributação mais simples, custo de vida menor para alguns itens, dinamismo comercial na fronteira, mas tem desvantagens igualmente reais e muito menos divulgadas.
infraestrutura precária, saúde pública deficiente, violência urbana elevada, burocracia para imigrantes, e uma economia que ainda depende fortemente do setor agrícola e do comércio informal. Fase 9. O que você leva de volta? 18 meses depois da sua chegada, você toma a decisão de voltar ao Brasil. Não com vergonha, com aprendizado. Você viveu algo que a maioria das pessoas só conhece de longe, e isso tem valor. Você entende agora que emigrar não é uma fuga mágica dos problemas, porque os problemas não ficam do outro lado da fronteira, eles viajam com você na mochila. O Paraguai não é o inferno que alguns pintam, mas também não é o paraíso que os vídeos de YouTube vendem. É um país real, com contradições reais, com uma população de aproximadamente 7,3 milhões de pessoas que vive suas próprias dificuldades diárias. O IDH paraguaio é de 0,717, inferior ao do Brasil, que é de 0,754, o que significa que, em termos de desenvolvimento humano, o Paraguai está em uma posição pior na média global. Você volta para o Brasil com menos dinheiro do que saiu, mas com uma clareza que antes não tinha. A solução para os problemas do Brasil não está em outro país mais pobre. Está em enfrentar a realidade com informação, planejamento e paciência, coisas que, desta vez, você não teve antes de fazer as malas.